invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta sessão plena do Tribunal de Justiça deste Estado. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada a unanimidade. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência, nos termos do artigo 2 do regimento interno deste tribunal, o término do segundo biênio previsto para o dia 20 de abril de 2019 do Dr. Luiz Gustavo Alves Smith, membro titular desta Corte Eleitoral da classe dos advogados. E ainda, o excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, senhor presidente, em cumprimento ao acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no processo de número, conforme anexo, solicito a adoção das providências pertinentes à substituição do Dr. Herbert Oliveira Mota na lista tríplice referente à vaga de juiz substituto, classe jurista, decorrente do término do mandato do juiz Vladimir Soares Capistrano. Cordialmente e somente, excelência. Bardo Ibanez Monteiro, você tem um acordo, uma leitura, excelência. Está com a palavra. Presidente, nos embargos infringentes, entre a Ponta Negra Automóveis e Marinaldo de Almeida Lima. Aquela matéria que nós discutimos, que foi acolhida preliminar e não conhecimento da questão de ordem, e no mérito à unanimidade, o tribunal desproveu os embargos infringentes. Lido e aprovado, excelência. Preferência, o 25 do PJE, certo? Eu vou ler o acordo aqui. É um agravo interno, certo? O governo do Estado pediu a liberação do royalties, né, de uma antecipação que o Barco do Rio se diferiu quando estava no exercício da presidência. Ele entrou com agravo interno, certo? Esse agravo interno foi para as contrarrazões e o Ministério Público também manteve o primeiro parecer que foi dado anteriormente pelo indeferimento, certo? Como é um agravo interno, eu vou ler o meu voto e vou submeter à Corte. Então, uma emenda que já está, o voto está disponibilizado aí do PJE para todos, certo? É o 25, certo? Emenda, agravo interno em pedido de suspensão de liminar contra a cautela consistente na autorização para a realização de operação de crédito, antecipação de receita no último ano do mandato do governador, vedação constitucional e legal, artigo 67, 10º, Constituição Federal, e artigo 39, 14b da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destinação da receita que se encontra, igualmente, óbice na norma infraconstitucional de regência. Juízo de probabilidade da pretensão principal. Negativo. Prelibação. Mínima possibilidade. Inadequação do pedido de suspensão como sucedâneo recursal. Pretensão suspensiva a juízo político administrativo. Razões recursais que não afastam razões que amparam o inferimento da suspensão. Perigo de mora inverso. Risco de lesão a interesse público primário não demonstrado. Manutenção da decisão que deferiu o pedido de contracautela por seus próprios fundamentos. Agravo interno desprovido. Embargador Mauri Moura. Acompanho Vossa Excelência. Embargador Luiz Alberto. Eu sou impedido, Excelência. Neste processo Vossa Excelência a foi... decisão originária Foi foi minha. Vossa Excelência, impedimento do embargador Luiz Alberto. Embargador Cláudio Santos. Suspeição. Suspeição do Cláudio Santos. Embargador João Rebouças. Já votei, companheiro. Embargador Vivaldo já votou. Embargador Saraiva já votou. Embargador Milton já votou. Votei. Embargador de Lermano. Embargador de Lermano Mota. Está votando. Embargador Virgílio Macedo. Acompanho. Embargador Ibanez Monteiro. Estou votando, presidente. Está votando. Embargador Glauber Rego. 25. Embargador Gilton Barbosa. Licibando a decisão inicial. Embargador Cornélio Alves. Só um instantinho aqui, senhor Olha aí presidente, que quem eu está faltando votar. vou votar aqui, só um instante.
Então, Eu já estou pode ser. votando aqui em sentido contrário, senhor presidente. Eu estou dando provimento, senhor presidente. Pedindo venha. Está dando provimento do agravo? Divergindo. GTNS executivo. Está em mesa, senhor presidente. Processo. Quem é que vota? Senador Cláudio. GTNS, excelência. Está votando quem? Acompanhando a corte com a minha Tá ressalva votando, pessoal já. Qual é o número, senhor presidente? É o 19, excelência. É do PJ, né? Não. Fisco. 19 Fisco, GTNS executivo. Barrador Glauber está com a palavra. Senhor presidente, o voto está disponibilizado, a leitura da emenda eu imagino que seja suficiente, né? Cumprimento de sentença em mandado de segurança, agravo interno, decisão que indeferiu o pedido de pagamento de diferença do piso nacional de engenheiro com data retroativa. Observância da implantação a partir da notificação pela autoridade competente, valores pretéritos, execução dos termos da Lei Processual Civil, manutenção da decisão, eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo, senhor presidente. Algum voto divergente? E aí tem aquela questão de que, sendo unânime a decisão, eu condenando o agravante a pagar aos agravados a multa de 5% do valor atualizado da causa. Vamos submeter agora o 14. Não, desculpe, condenando o agravante. É o que? Eu não estou entendendo. Exatamente. É a do 1021, aquela... A unanimidade dos termos voto relator. Presidente, só para registrar, tem que passar a presidência que Vossa Excelência alegou suspeição nesse processo. Sim, mas aí é embargo, né? Embargo de Só declaração. para registrar, para Márcio registrar a presidência. No 14? Sim, eu vou registrar. Barrador Cláudio Santos, Barrador Saraiva Sobrinho, Barrador Expedito, Barrador Dilermano Moura. Dilermano Mota, desculpa. Esses 4, suspeição. Cláudio Santos, Saraiva, Expedito, Dilermano. Passa a presidência do Barrador Gilson. Tem coro agora. Já tem quórum? Tem Esse é coro. qual, Ibanez? É qual o Receba a processo? presidência 14. e submeto à apreciação do Pleno. Alguma manifestação a respeito? De que? Aprovado. Delphi Engenharia, certo? Aprovado, Não, devolvo. o relator esmagou a Vigílio. Eu estou rejeitando os embargos. Está ajeitando esse vaso? Então, alguma manifestação? Aprovado, então, nos termos da relatoria. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Primeiro, mandato de segurança com liminar 2016-56099, Petrônio Vani Cleide Soares Gomes de Oliveira. Obrigado. Pede o corredor do Estado do Rio Grande do Norte. Da Cláudio Santos é o relator. Aprovado fora do número de vagas com precedente, estou denegando a segurança. Acompanhando também. A unanimidade, o acordo acompanha, senhores. Pedido aprovado. Mandato de segurança sem liminar 2017-0206-123, Petrônio Wanderson Lucas Santana Maia, governador do Estado do Rio Grande do Norte, tarefa sobre o relator. Senhor presidente, em mesa, é o mandado de segurança administrativo processual penal, concurso para preenchimento do cargo de especialista em arte e música. Reexame da matéria por força de provocação da vice-presidência, em observância ao X2 do artigo 1040 do CPC. Candidato aprovado dentro do número de vagas, previsão editalícia de preenchimento imediato, situação díspare do decidido no RS 59.899, tema 161. Distingue efetivado no acordo em vergaste, precedente de acordo, manutenção do julgado. Alguma divergência? Algum destaque? A unanimidade. Mandato de segurança com liminar 2017-4485, Petróleo de Mineração Rei Mago Limitada, EPP, Petróleo Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Tributação, do Parque Dormir, como é o relator, o quarto, excelência. Senhor presidente, a matéria já registra precedentes aqui na Corte, e eu cito no meu voto do desembargador João Rebouças e do desembargador Mauri Moura.
Constitucional e tributário, mandato de segurança preventivo, pessoa jurídica de direito privado inscrita na dívida ativa estadual, empresa que trabalha com extração e engarrafamento de água mineral. Decreto estadual 25.596, 24 de 1 de 2017, que regulamentou a lei estadual 10.075/2016. A obrigatoriedade de oposição de selo fiscal de controle em vasilhame a condicionadores de água mineral, exigência da regularidade fiscal da empresa, forma indireta de cobrança de tributos, inconstitucionalidade, tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, tema 856, direito líquido certo evidenciado, concessão da segurança. Senhor presidente. Algum destaque, alguma divergência? Ao mandato, teve voz do relator. Quarta acompanha, excelência. Lei de aprovado. Mandato de segurança com liminar, é o 8º, 2016, 3515, Petrando Lígia Márcia de Souza Medeiros Carvalho, Petrado secretário da Educação e Cultura, Esbarro do Amaury Moura, relator. Está em mesa, excelência. Há precedentes desta corte. Eu digo na emenda seguinte: condicional administrativo, mandato de segurança, servidor estadual, pretensão ao recebimento do abono de permanência, aposentadoria voluntária, requisitos preenchidos, opção de permanência em atividade, possibilidade de previsão contida no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal, nos artigos 46 e 66 da Lei Complementar Estadual 308/2005. Ilegalidade constatada, precedente deste tribunal, concessão parcial da segurança, senhor presidente. Trago aqui vários precedentes nesse sentido, questão de permanência, eu concedo parcialmente em face dos efeitos financeiros que a partir da data da impetração. Há alguma divergência do está a unanimidade nos termos do voto relator. A quarta acompanha, excelência. Acompanho, senhor presidente. Nono, mandato de segurança ser eliminado 2017, 3047, Petrando Otávio Lucas da Silva, Petrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, depois Virgílio Macedo, relator. Senhor presidente, o processo está em mesa e eu vou ler a emenda que eu acho que resolve a situação. Servidor público estadual, auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Tributação, pretendida progressão de nível remuneratório por antiguidade e merecimento, cotejo probatório que ampara tão somente o direito à progressão por antiguidade, cumprimento do interstício temporal de 4 anos desde o enquadramento funcional, artigos 8º e 9º da Lei Complementar Estadual 420 de 2010, combinado com o artigo 22 da Lei Complementar Estadual 122/94, ausência de comprovação dos requisitos para progressão por merecimento, impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, precedentes, concessão parcial da segurança. É como eu voto, senhor presidente. Algum destaque, alguma divergência? O acordo acompanha, excelência? Acompanha, Lido excelência. e aprovado. Não há nenhum que independe de pauta. Embarcação, mandato de segurança 2017, 147678, em procurador embargado, Estado do Rio Grande do Norte, embargante, Estado do Rio Grande do Norte, embargado Eduardo Ernesto Pelica da Costa. Embargo do Amaury, o relator. Embargo de declaração em mandato de segurança, alegação de omissões no acordo embargado, servidor público estadual ocupando o cargo de médico, atividade exercida em condições salubres na vigência dos regimes seletistas estatutários, direito a contagem diferenciado tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Questões necessárias à solução dali devidamente analisadas no acórdão. Inexistência dos vícios apontados, pretensão de pré-questionamento, embargo de declaração conhecidos e rejeitados. É o voto, senhor presidente. Acompanho. A unanimidade nos termos do relator. O acordo acompanha, excelência? Acompanha. A ação de constitucionalidade como eliminar 2017, 70652, querente meio diretor da Câmara Municipal de Tente, Laurentino Cruz, aquele município de Tente, Laurentino Cruz, Vulgo Saraiva e Sobrinho, é o relator. 10 segundos, excelência. Senhor presidente, está em mesa. Eu estou tão somente concedendo a medida antecipatória para assustar a execução da lei. A emenda de ação direta de constitucionalidade, pleito cautelar, projeto de lei sancionado pelo prefeito após recurso de prazo inalvo da Câmara Municipal, ausência de deliberação do Parlamento, permissibilidade imposta pelo artigo 82 do Regimento Interno Legislativo, afronta ao artigo 46 da Constituição Estadual, presença dos pressupostos Fumboniuri, Pelito e Mora e instrundo ao diferimento da medida, concessão da medida antecipatória até o exame do mérito. Pois não, também acompanho Vossa Excelência. Algum destaque, alguma unanimidade nos termos do voto relator.
O acordo acompanha, Excelência. Lhe aprovo. Acompanha, senhor presidente. Embargo de declaração, mandado de segurança, embargante Sayonara Cassandra Lima, embargante Luminosa, embargador Amil Camal, relator. Embargo de declaração, aquela questão de professor que nós estamos denegando, pretensão de rediscussão, matéria e pré-questionamento. Eu estou conhecendo e desprovendo os embargos, senhor presidente. Algum destaque ou divergente? Ao nome de dado, ter voto relator. O acordo acompanha, Excelência. Lei de aprovado. 15º e 16. Embargador Ibanez Monteiro. Presidente, a ação de descumprimento do preceito fundamental 2017-52-15-9, requerente o Procurador-Geral de Justiça do Estado e requerido do município de Mossoró e Câmara Municipal de Mossoró. Consta da emenda constitucional, ação de descumprimento do preceito fundamental, leis municipais de Mossoró 20 de 78 e 28 de 79 e 454 de 89. Pensão vitalícia para ex-vereador. Criação de benefício de seguridade social sem apontar fonte de custeio total. Afronta os princípios da diversidade da base de financiamento, impessoalidade e moralidade. Inconstitucionalidade das normas questionadas por desrespeito aos artigos 26, caput, 123, parágrafo único, 6º e 124, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Declaração de não recepção e de inconstitucionalidade por arrastamento, com efeito ex-tunc, procedência da ação. Isto no número 15 da pauta, senhor presidente. Número 16 é outra ação de inconstitucionalidade e o município de Natal e a Câmara de Natal. Eu posso votar já o 16? Pode votar, Excelência. Constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal de Natal 452 de 2016, concessão de isenção tributária de IPTU a todo contribuinte portador de câncer ou AIDS no âmbito da capital. Veto ao projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal, que não foi objeto de deliberação e nem houve rejeição do veto pelo Parlamento. Inconstitucionalidade formal, por desrespeito ao artigo 49, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e artigo 43, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Natal. Efeito ex-tunc, procedência da ação. Eu acompanho todas as duas, Vossa Excelência, e algum destaque, alguma divergência? Ao não de dado, ter voto relator. Os acordos acompanham, Excelência. Acompanham. Lide aprovado. Embargo do Glauber Rego, 17, 18, embargo de declarações, 2017, 3.737, 2016, 16.466. Posso já identificado por Vossa Excelência e em ambos, senhor presidente, eu estou conhecendo e rejeitando. O voto está disponibilizado e... Teve 2 rejeitados. 20. Agravo interno com especial em apelação civil 2014, 321.2. Agravante Andréa Cristina Palhares Souza. Agravo município de Saramirim. Relator do Gilson Barbosa, vice-presidente. Está em mesa, Excelência. Excelência tem 2 agravos internos, né? Exato. Está com a palavra, Vossa Esse Excelência. agravo interno já enunciado por Vossa Excelência, eu estou conhecido e desprovido. Está integralmente disponibilizado, é para não perder tempo. Pois, Excelência, todos 20 e 21 foram conhecimento desprovidos. O 21 também conhecido e desprovido. 22, Excelência. Agravo especial, apelação de 2015, 15.948. 22, presidente, também conhecido e desprovido. A unanimidade, senhor relator. 23, Excelência. Embarcação em recurso jornal ação civil ordinária 2015, 17, 12, 8. Esse eu estou... Município de São Tomé. Esse eu estou rejeitando os embargos. Está integralmente disponibilizado. Alguma divergência? A unanimidade, teve o relator. 24, Excelência. Agravo interno em mandato de segurança 2016, 22469, agravante Leonardo Luiz da Silva, Estado do Rio Grande do Norte, agravado. Conhecimento e desprovimento do agravo interno. Algum voto divergente? A unanimidade, teve o relator. Todos os acordos acompanham, Excelência. Acompanho, sim. Aprovado. Embargador Cornélio Alves, 25, ação decisória 2016, 3580, município de Currais Nova, é autor, réu, reconvintes de Caixa Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Currais Nova. Está em mesa, Excelência? Tá, sim, eu vou ler a emenda aqui, qualquer... Palavra. Direito processual civil, ação rescisória em desfavor de acordo proferido em apelação civil. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Currais Novos.
sentença de procedência concedendo direito aos servidores municipais por força de demanda ajuizada pela entidade sindical, ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, legitimidade ativa do sindicato evidenciada, inobservância ao princípio da unidade sindical, violação manifesta de norma jurídica, inteligência da súmula 677 do STF, precedente do STJ, TST e TJRN, conhecimento e procedência da pretensão deduzida na ação rescisória. Há algum destaque, alguma divergência? A unanimidade nos termos do vosso relator. O acordo com a excelência. Lei de aprovado. O doutor Caio Vitor Ribeiro Barbosa está aí? Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Ação penal originária 2017-69398, autor Ministério Público, réu Abelardo Rodrigues Filho, barco do Amaury Moura, sobrinho relator. Está em mesa, senhor presidente. Haverá sustentação? Não, o advogado não está presente. Então, ele pediu sustentação, mas não compareceu. Com a permissão da Corte, então, poderia fazer um breve relatório. Aliás, o voto já está disponibilizado, está no PJE, não é isso? Não é pauta do dia, não é fisco, desculpe. Estava olhando aqui uma ação, uma revisão criminal. O processo é físico, mas o voto está disponibilizado. Cuida-se de recebimento de denúncia. O Ministério Público, na sua narrativa, afirma que declarou a operação Lamas nas Ruas fruto de investigações conduzidas nos seguintes autos, e relaciona aqui os procedimentos investigatórios de número 21/2013, do 2015, 15.515, ação cautelar de quebra de sigilo bancário, processo número tal, ação cautelar de interceptação telefônica, de colaboração premiada, ação cautelar de busca e apreensão. Diz que a apuração se iniciou com a apresentação de representação criminal por vereadores auto-rodriguenses, na qual apontavam que a obra da reforma do ginásio de esportes Vanildo Bezerra da Silva não foi integralmente executada e que a empresa vencedora do suposto certame, a El Shaddai Construções de Empreendimentos Limitada, pertence a um correligionário da família do prefeito Abelardo Rodrigues Filho, havendo indício de montagem de licitação e pagamento irregular. Alega que, após inúmeras oitivas, análise de dados bancários e documentos apreendidos nos endereços dos investigados, verificou-se que o senhor Abelardo desviou em abril e maio de 2013 para si, em proveito alheio, rendas públicas da obra de reforma do ginásio poliesportivo citado, beneficiando o amigo e colegionário Otto Soares de Mendonça, ciente de que o dinheiro repassado pagaria despesas pessoais dos próprios denunciados, inclusive o percentual devido à empresa El Shaddai Construções de Empreendimento Limitada para estimular a execução do contrato administrativo referente à reforma do ginásio antedito. Pontua que o advogado Sérgio Nogueira Neto concorreu com as condutas ilícitas apontadas, auxiliando o beneficiário Otto Soares de Mendonça, com quem mantinha relações negociais, mediante a cessão da própria conta pessoal para receber os valores desviados da Prefeitura de Aldo Rodrigues, de forma a viabilizar pagamentos de despesas pessoais de Otto Soares de Mendonça e do prefeito denunciado. Noticia ainda que, para assegurar os desvios de recursos públicos, em março de 2013, o prefeito, em concurso com Otto Soares e Davi Rodrigues de Paula Júnior, outros dois empresários servidores públicos municipais, fraudou, mediante prévio acerto entre os licitantes, a montagem do procedimento licitatório, o caráter competitivo do convite número 24 de 2013, deflagrado para a construção do ginásio de esporte Ivanildo Bezerra da Silva, homologando a licitação fraudulenta com o indispensável propósito de lhe atribuir validade, de maneira a favorecer a El Shaddai Construções de Empreendimentos, empresa representada no certame por Otto Soares de Mendonça. Afirma que, durante as investigações, descobriu-se que a empresa El Shaddai não executou a obra de reforma do ginásio antedito, cujo valor global foi fixado em R$ 123.489,99, sendo falsas as notas fiscais de serviço anexadas aos processos de pagamento da Prefeitura, fato do qual tinha ciência o prefeito, o secretário de Obras e o engenheiro civil fiscal do contrato, mas que fora descoberto que a construtora contratada recebera apenas aproximadamente 8% do valor global da obra, que grande parte do recurso restante foi desviada para a conta pessoal de Sérgio Nogueira Neto, advogado com atuação na região e que também presta serviço ao município de Aldo Rodrigues. Diz ainda a peça inaugural que, com o avançado das investigações,
o órgão ministerial celebrou acordo de colaboração premiada com Davi Rodrigues de Paula Júnior, sócio oculto e gestor da empresa El Shaddai, vencedora do convite já referido, tendo colhido outros elementos de prova que confirmam a montagem fraudulenta do convite. Contou que o depoimento do colaborador Davi Rodrigues descreve Otto Soares de Mendonça como operador do prefeito Abelardo Rodrigues, neste esquema de desvio de dinheiro do município de Aldo Rodrigues, e que, além da reforma do ginásio, pelo menos outra obra pública daquele município também foi alvo de direcionamento e desvio da verba pública, a saber, o convite 01-2013, Serviço de Recuperação das Escolas Alfredo Gugel, Maria Venâncio, Francisco de Oliveira e Joaquim Medeiros, pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Alto Rodrigues, no qual figura como licitante El Shaddai Construções e Empreendimento Limitado. Apontou que a GM Construções e Serviços Limitada tem como sócio administrador Glênio Fernandes de Medeiros, e foi a empresa responsável não somente pela elaboração do memorial descritivo e cronograma da reforma do ginásio poliesportivo, como também atestava as medições da obra para fins de pagamento, e que no interior das pastas nas quais o servidor arquivava anotações de documentos sobre as obras executadas em Aldo Rodrigues, foi encontrado um apontamento assinado pelo citado engenheiro, com data de 8 de abril de 2013, em que lista retificações a serem efetuadas no procedimento licitatório, no que aparentam ser documentos internos da própria administração pública, como cronograma físico-financeiro da obra, relatório fotográfico e planilha com as composições de preços unitários. Então, se continua nessa esteira, apontando ver os eventuais delitos apontados à hora denunciados, senhor presidente. Digo que, primeiro, foi intimada, notificada a parte para apresentar a defesa, inicialmente notificada, a despeito da advogada ter feito carga dos autos, sendo em posse deste por mais de 5 meses, transcorreu o prazo para apresentação de defesa sem qualquer manifestação do denunciado. Para evitar futura alegação de nulidade, foi determinada a intimação pessoal do acusado, a fim de que constituísse novo causídico, para que apresentasse resposta à acusação. As folhas 91-130, o denunciado apresentou defesa, sustentando preliminarmente a nulidade e ilegitimidade do acordo de delação premiada firmado com Davi Rodrigues, a absorção do delito de fraude à licitação pelo crime de responsabilidade, a ausência de desvio de recursos em favor do réu e de dano ao erário, a conclusão da obra contratada pelo município de Aldo Rodrigues, pugnou pela rejeição da peça acusatória. Arguiu a intempestividade da defesa, como reiterou os termos da peça acusatória. É o relatório, senhor presidente. Desculpa. Bom, senhor presidente, resumidamente, eu estou recebendo a denúncia na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa. Eu penso que preenche os requisitos formais necessários ao seu recebimento. Faço aqui apenas uma observação, aliás, uma apreciação da preliminar arguida pelo Ministério Público quanto à intempestividade da defesa prévia, ou defesa preliminar, como refere a lei de regência. Digo o seguinte, na verdade, eu estou acolhendo parcialmente a preliminar, mas estou aqui adotando a tese da possibilidade do exame das teses defensivas em razão da essencialidade da defesa. Eu, ainda que reconheça a sua intempestividade, mas conheço das teses ali examinadas, ali levantadas, e acolho, rejeito parcialmente, porque, no ponto, e eu trago para a discussão aqui da Corte, eu estou apenas indiferindo a apresentação do rol de testemunha, porque a defesa realmente é intempestiva. Eu examino as teses ali apresentadas, mas, realmente, como foi apresentada a destempo, não posso admitir, nesse primeiro momento, o rol de testemunha depositado. O voto não está disponibilizado, não, está disponibilizado, está, sim. É porque está na pauta anterior. Porque está na pauta anterior, né? É no 6. Está na pauta anterior. Porque na primeira sessão não houve possibilidade de julgamento, porque o prefeito aqui denunciado,
ele foi cassado pelo TRE, não é isso? Os dirigentes do TRE poderão... Foi, mas permaneceu no cargo. Permaneceu, ele teria sido, mas no dia da sessão, na data anterior, o TRE já havia até marcado a nova eleição. Então, como ele estava afastado do cargo, não foi possível julgamento. Posteriormente, ele obteve uma cautelar, não foi uma medida no STF, e voltou à condição de prefeito. Por isso que naquela data foi adiado e consta aí como o processo da pauta anterior. Senador, eu queria, sim, Vossa Excelência está recebendo a denúncia, Estou recebendo. mas rejeitando a prova testemunhal, não é isso? Isso. Eu queria só que você analisasse aí para ver o seguinte, Vossa Excelência está recebendo a denúncia porque o resultado prático, né, tem o melhor proveito, porque se não aceitasse, aí teria que nomear um defensor. Só que o defensor também poderia rolar testemunhas. Aí, como Vossa Excelência... É porque foi o seguinte, ele não apresentou a defesa quando aí eu oficiei a Defensoria Pública para que se indicasse um defensor. Nesse interregno, antes mesmo do ofício, ele constituiu advogado e apresentou a defesa. Entendeu? Certo, mas eu estou dizendo... Mas houve esse detalhe, Pelo advogado constituído. Sim, está admitindo, né? Isso. Não. As testemunhas eu estou apreciando as teses da defesa, ainda que intempestiva, mas estou inadmitindo as testemunhas. Mas porque é o seguinte, se o defensor fosse apresentar, ele não poderia apresentar testemunhas? Poderia, porque aí estaria dentro do prazo. Mas ele apresentou por advogado constituído fora do prazo. Mas a indagação que o desembargador Cornélio está fazendo, eu já tenho também me feito aqui, na sequência, mas para discutir esse aspecto, essas testemunhas, naturalmente, apresentadas, seriam ouvidas na instrução a partir de agora. Isso. Bom, então eu também tenho minha resistência a esse aspecto. Nesse ponto, realmente, eu inclusive, confesso que tive certa dificuldade quanto ao momento, se seria adequado ou não. Não é isso? Eu trago aqui, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, trago, inclusive, também do próprio STJ, na palavra do ministro Félix Fischer, agora de 2017, que no ponto ele diz o seguinte: no caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa apresentado fora do prazo legalmente estabelecido ante a preclusão temporal desta faculdade processual. E faz referência aqui também ao habeas corpus da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, do ministro Rogério Schietti Cruz, também todos nesse sentido. E também referência a precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu confesso da dificuldade, o tema realmente é polêmico. No Tribunal de Santa Catarina, nesse mesmo sentido, diz o seguinte: a intempestividade da defesa prévia, prevista no artigo 4 da Lei 8.038, apresentada pelos acusados, não impede a análise das teses defensivas, porém gera preclusão quanto à possibilidade de arrolar testemunhas. Então, baseado nessas jurisprudências, e tem outras que eu também trouxe, apenas para reforço da tese, eu sabia que poderia ser objeto de discussão, e tive o cuidado também de aprofundar mais um pouco essa questão, todas nesse sentido. Tá bom. Não é? Entendo a preocupação de Vossa Excelência, que foi minha também, porque, na verdade, se fôssemos considerar que, com a nomeação de um defensor, ele reabriria o prazo, mas, no caso, ele perdeu, porque ele apresentou intempestivamente. Ele constituiu advogado muito tempo depois e apresentou a defesa com rol de testemunha. Então, de qualquer sorte, eu estou considerando as teses da defesa apresentadas, mas estou indiferindo aí o rol de testemunha. O tribunal, naturalmente, poderá melhor reexaminar a matéria, mas é o voto, senhor presidente. Mais alguma divergência? Desembargador Maurício, só restrição a esse aspecto. Só para debater ainda, desembargador Maurício.
Desembargador Amauri, Eu acho que Sim. só com relação a esse aspecto, o Ministério Público tem algum questionamento com relação Foi ele quem arguiu. para retirar? Aliás, a preliminar é para não receber sequer a defesa. E na que foi apresentada pela Defensoria não tinha o rol. é isso que eu digo, mas se está apresentando a defesa, tem que ser em totum. Eu entendo que deva ser considerado o rol de testemunha, só pena de ter uma nulidade amanhã, é muito pior. Mas é porque o prazo, como A disse questão é o preclusão, relator... né? Mas a preclusão consumativa no direito penal, por mais que rigoroso seja o ministro Félix Fischer, E eu entendo outros? que deve prevalecer o princípio da direito à ampla defesa. Eu acompanho Vossa Excelência com esse adendo adiantadamente, não sei nem que o Foi doutor não. Luiz Alberto já votou, desculpe. Mais alguma divergência, algum destaque? Não tenho dificuldade também de aderir à tese majoritária, mas, eu voto- eu penso que há preclusão aí consumativa. Também, porque se foi admitida a defesa, então... São 3 testemunhas, Bárbara? Admito a testemunha. São quantas testemunhas? 3? É. Eu admito a testemunha. Se admitiu a defesa, Sim, desculpe. tem que ser admitido na totalidade, É. data vênia. Eu também entendo que o princípio constitucional da ampla defesa, ele é prevalente, assim. Eu acompanho o voto com o recebimento da denúncia, porém admitindo a inclusão do rol de testemunha para a instrução processual. Igualmente. Inclusive, apenas a despeito da questão da amplitude do direito de defesa, a rigor, o próprio julgador pode ouvir essas testemunhas, De ofício, se entender necessário. O que me preocupa aí é uma eventual flexibilização quanto ao instituto da preclusão consumativa. É o ponto que nós temos que enfrentar, se há preclusão consumativa ou não. A possibilidade de eventual inquirição de testemunha ficará naturalmente a critério do julgador, se entender necessário, durante a instrução. Se ele entender necessário, não é, que ele pode fazer isso, porque há permissível legal quanto a esse aspecto. Então, de início, não me parece que haveria qualquer prejuízo à defesa, porque, de qualquer sorte, não se está aqui estancando essa possibilidade. O que se está aqui irá prestigiar é a questão exatamente da preclusão consumativa. Desembargador Amauri, eu penso que risco maior se corre quando, superada a questão da intempestividade da defesa, que foi superada, né? Então, e recebeu-se a defesa, se recebeu a defesa, penso, data vênia, que deve ser recebida na integralidade. Não é? Então, o risco maior é partir, não é? E enseja, então, uma brecha maior, aí eu penso. Aqui, no caso, o desembargador Cornélio fez, né? o que acontece? Foi analisado, então deveria ser. Desembargador Glauber, Vossa Excelência que está na Câmara Criminal, que tem mais vivência do que nós outros, e mais experiência e mais conhecimento, naturalmente, da matéria, a ampla defesa deve ser exercitada de forma a mais ampla possível. Estou sendo redundante, mas quando a prova de prejuízo pela não oitiva das testemunhas apresentadas, aí sim se anula. Nos casos em que isso não tem sido considerado, é que a prova outra, pericial, documental que vem junto é de tamanha grandeza, que não se evidencia eventual prejuízo da defesa. Aí sim, o Supremo STJ tem se admitido. No caso vertente, eu acho até que há uma tendência do desembargador relator para aceitar essa questão, até porque, enfim, nós estamos ainda no início de um processo, né? A ação começa agora, né? Então, eu acompanho recebendo, porém, com essa não restrição. Seguindo o voto do desembargador, doutor Luiz Alberto. A rigor, o que é trazido pelo desembargador Amauri, ele é
o entendimento do STJ, de que o do STJ, momento e que faz de apresentar referência, é com a inclusive... resposta à acusação. Só que a particularidade que foi destacada pelo desembargador Cornélio é que Vossa Excelência está analisando a defesa. Então, eu não estou recebendo a defesa. Porque posso... Não, porque eu analiso as teses defensivas apenas por critério de julgamento, por questão vamos dizer, de justiça. Mas ela é intempestiva, sim. Mas foi analisado. Mas Vossa Excelência analisou, né? Não rejeitou, sim, analisou. Sim. Assim, na linha na linha do que orienta não só a jurisprudência, quanto a própria doutrina. Eu trago aqui ensinamento de Rogério de Souza Nutti, nesse sentido, e os precedentes que citei, além de outros que colhi aqui, todos nesse sentido, inclusive do ministro Menezes Direito, entendeu? Também caminha nessa mesma alheta, para dizer o seguinte, porque como eu disse, a preocupação aqui é quanto à questão da preclusão consumativa. A defesa tem que ser exercitada na sua amplitude, mas dentro do que a legislação, do prazo que a legislação a submete. Então, aqui vamos desconsiderar todo o prazo de defesa, todo o prazo de contestação, para aceitar e afastar de vez a questão da preclusão consumativa. Essa é a minha preocupação. Não, Beto, pelo que entendi, Vossa Excelência aceitou a defesa, mas não as testemunhas. Como ela está numa peça só, né, o rol de testemunhas e a defesa, porque se Vossa Excelência tivesse aceitado a defesa, teria que nomear um defensor. E aí o defensor poderia nomear. Então, para evitar esses prejuízos mais na frente, e talvez não cause atraso, por isso que eu... Mas na hora que ele apresenta a defesa, por advogado constituído, ali, fora do prazo, Vossa Excelência, tecnicamente, está coberto de razão. Porém, no cotejamento, no sopesamento dessas duas situações, eu aplico a ampla defesa. Ok. Olha, desembargador Maurina, no socorro daquilo que diz Vossa Excelência, tem um julgado aqui recente no STJ, a relatoria do ministro Reinaldo Fonseca, em que foi publicado agora dia 24 de agosto de 2018. Ele diz o seguinte: o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regra de natureza endoprocessual e extraprocessual. Perfeitamente, está no voto. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunha deve ser apresentado sob pena de preclusão na própria denúncia para o Ministério Público e na resposta à acusação para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunha da defesa apresentado fora do prazo legalmente estabelecido. E aí vem o rol. Mas a particularidade como diz o desembargador Cornélio, é que Vossa Excelência não determinou que fosse desentranhado dos autos a defesa apresentada. Aceitou e analisou. Aí, pelo que eu entendi, não tinha como ser analisado somente... Perfeito. Mas o que diz a jurisprudência exatamente, e no caso exatamente igual, é o seguinte: ação penal originária, denúncia oferecida contra prefeito do município de Maracajá pelo retardamento da técnica e tal. Admissibilidade da denúncia. Defesa prévia manifestamente intempestiva. Inobservância do prazo de 15 dias da Lei 8.038/90, artigo 4º. Irregularidade que não impede a análise das teses defensivas. Que é isso que eu estou fazendo. Pois não, Excelência. Conhecer as teses defensivas. Impossibilidade de arrolar testemunhas. Denúncia descreve adequadamente a conduta imputada, pedido de informações não atendidas, impossibilidade de acompanhar a execução, e entra aqui no mérito. Afasta a justa causa, e no ponto diz: a intempestividade da defesa prévia, prevista no artigo 4º da Lei 8.038, apresentada pelos acusados, não impede a análise das teses defensivas, porém gera preclusão quanto à possibilidade de arrolar testemunhas. Esse é o resumo do meu voto. Respeito, naturalmente, e confesso, 2012, mas é repetido, aliás, tem um 2017,
do ministro Félix Fischer, que faz alusão a outros julgamentos, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu encontrei do ministro Menezes Direito, que também enfrentou essa mesma tese, e aqui repete, no caso vertente, não é, aqui o STJ, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunha da defesa apresentado fora do prazo legalmente estabelecido ante a preclusão temporal desta faculdade processual. Entendeu? Isso aqui no STJ, como disse, e faz referência a outros julgados. É um voto, Excelência. Desembargador, me permite? Pois não, com muito prazer. Vossa Excelência recebe a defesa menos e indefere a produção de prova oral. Só isso, não é? Resumindo, é isso que Vossa Excelência está fazendo. Recebe a defesa, porque não poderia ter o processo sem defesa, seja por defensor constituído ou nomeado, porém, diz que, para ele, a produção de prova oral não será admitida, mas a discussão da questão jurídica, a defesa que ele faz em termos jurídicos, será analisada na instrução processual e no julgamento. Apenas Vossa Excelência está dizendo que não admite o rol de testemunha a produção de prova oral, somente. Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, votando antecipadamente, se o presidente permitir. Maus votos, né? Pois não, toma-se o voto. Pois não. Só manifestando, o Ministério Público que fez a arguição, já concordo com a decisão, né, o voto do relator, e registrando que a importância de que haja esse cuidado com a preclusão é que, senão, nos casos futuros, esse tribunal vai estar aqui firmando uma tese de que a defesa não tem mais prazo para se defender, para apresentar a defesa prévia. Essa é a preocupação. Veja, o prazo são de 15 dias, ele tem que respeitar os prazos. Se não houver nenhuma consequência quanto a isso, ou seja, tanto se receberá as teses como o rol de testemunhas, aí então não haverá mais prazo para a defesa prévia, né, de acusados no termo da lei respectiva. Essa é a preocupação, Excelência. Desembargador Luiz Alberto acompanha o relator, recebe a denúncia, mas recebe o rol de testemunha. Acompanhar o relator, Excelência. Desembargador retificar Cláudio e acompanhar Santos. o relator. Eu voto com essa consideração de aceitar o rol de testemunha. Não há nenhum prejuízo, não há nenhum problema com relação a fazer essa instrução e aplico, dando efetividade ao princípio da ampla defesa. O desembargador João Rebouça. Desembargador Vivaldo Pinheiro. Acompanho o relator integralmente. Desembargador Jair Sobrinho. Está empilhado, suspeição. Desembargador Amilcar Maia. Excelência, eu faria uma pergunta. E se fosse o Ministério Público que não tivesse apresentado o rol de testemunha por ocasião do oferecimento da denúncia? Aí, quer dizer, haveria preclusão só para o Ministério Público, não haveria preclusão nessa situação para a defesa? Desembargador Maurício, só Vossa Excelência vai poder ler o caso. Pois não, depois dessa, vai ter o interrogatório. Amigo, um momento só. Vai ter a oportunidade dele se defender. Essa defesa é aquela preliminar que se chama. É a preliminar, Depois tem outra defesa, que aí que ele pode rolar testemunha novamente? Não. Então tá bom. O próprio juiz pode, se entender necessário, ouvir, requerir, ouvir. Desembargador Amilcar Maia. Excelência, eu acompanho integralmente o relator, achando que o direito de defesa também não é uma questão suprema que você não pode desconsiderar os prazos previstos em lei. Só Não é nós absoluto, não temos não é a defesa, absoluto. não haver mais prazo para a defesa. Desembargador Dilermano Mota. Qual é o relator? Desembargador Vini Macedo. Desembargador Ibanez Monteiro. Já votei, presidente. Desembargador Glauber Rego. Eu também, senhor presidente. A discussão era tão somente em razão da particularidade Do rol de testemunha. do recebimento da defesa, fora do prazo, desconsiderando o rol de testemunhas. Mas a jurisprudência é pacífica no STF. Desembargador no sentido Gilson que Barbosa. o tempo de apresentação da rol de testemunhas Cornélio Alves. É questão era só para discutir, esclarecer, já está esclarecido, eu voto com o relator. Se for unanimidade, né? Só um pequeno. Cláudio só foi percebendo o rol de testemunha. Recebe a denúncia, mas foi só observação. Foi o relator. Uma observação pessoal dele. A unanimidade, tem voto do relator. Concorda com essa, Excelência? Acompanho, senhor presidente. Desembargador Gil, de Vossa Excelência assumir aqui, que eu vou ter que ler a presidência ali. Receba a presidência e vamos dar continuidade.
Agora é o da pauta do dia, o 27º, embargo de declaração em mandado de segurança, número 2016-018-994, dígito 1, da relatoria do desembargador João Rebouça, que tem a palavra. Essa emenda, senhor presidente, para a declaração em embargo de declaração em mandado de segurança, que é embargado do Estado do Rio Grande do Norte, e embargada Jade Maria Macedo de Azevedo. A matéria principal de respeito à aposentadoria especial em face de atividade insalubre. Na esteira dos precedentes, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, senhor presidente, por isso que o Estado está só para questionar a matéria e viabilizar o recurso especial. Como estou votando, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Seguinte, o de número 28, o desembargador Vivaldo, eu peço que identifique o processo e faça a palavra. Em mesa, excelência. Embargo de declaração em mandado de segurança, embargante Ronan Tomás Oliveira da Cunha, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. Eu estou dizendo que não há contradição nem obscuridade no voto e no acordo, estou conhecendo e rejeitando os presentes embargos. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O de número 29 também é com Vossa Excelência, que eu peço para identificar e prolatar seu voto. 29 é ação rescisória, autora Maria Teliene Borges, advogado Rodrigo Bezerra de Lima e outros, réu município de Nova Cruz, procurador Tociro Benavides. Ementa, constitucional processual civil, ação rescisória, artigo 485-2. Sentença proferida por juiz absolutamente incompetente. E 4, violação literal de disposição de lei do CPC 73. Servidora Municipal de Nova Cruz, agente comunitário de saúde, pretendida rescisão do julgado e reconhecimento de direito à percepção de verbas trabalhistas no período contratual seletista. Preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte ré, quanto ao pleito fundado no artigo 485-2 do CPC de 73. Acolhimento, impossibilidade jurídica do pedido, inviabilidade do exame da competência da Justiça Laboral, questão já examinada pelo Tribunal Regional do Trabalho, da 21ª Região, por acordo transitado em julgado. Extinção da ação sem resolução de mérito nesta parte. Preliminar de inépcia da inicial, arguida pela parte ré, quanto ao pedido fundado no artigo 485-5 do CPC, rejeição. Pedido e causa de pedir especificados que debatem a violação à literal disposição de lei, existência ou não de afronta legal a ser examinada quando da análise meritória, mérito, inexistência da violação legal apontada, pretensão autoral de rediscussão da matéria, impossibilidade, precedentes jurisprudenciais desta Corte, improcedência da ação rescisória. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade nos termos. O 30º também da relatoria de Vossa Excelência, que eu peço que faça a leitura. Está impedida, mas está ausente, a desembargadora Maria Zeneide. Também ação rescisória, autora Ana Júlia, advogado Marcos Vinícius, réu INSS, procurador Vital Nogueira de Souza. Constitucional e previdenciária, ação rescisória, ajuizamento da vigência do Código de Processo Civil de 73, auxílio acidente, Lei Federal número 8.213/91, sentença rescindenda que julgou improcedente a demanda. Alegação de violação literal de disposição de lei, artigo 485 do Código de Processo Civil de 73, e erro de fato, artigo 485-9 do CPC de 73, inocorrência. Julgador que, embora tenha analisado as provas colacionadas aos autos e se reportado ao auxílio acidente, inclusive com menção ao dispositivo legal que o rege, também fez referência a benefício diverso do pleiteado, mero erro material, pretensão de rediscutir o acerto da interpretação feita pelo julgado rescindendo, descabimento, impossibilidade de rediscussão das questões meritórias por mero inconformismo da defesa, utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, precedentes jurisprudenciais desta Corte, ação improcedente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade no termo da relatoria. O próximo, 31º, da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, que tem a palavra e peço para identificar o feito. Senhor presidente, está em mesa, é um agravo interno em conflito negativo de competência de agravante do Ministério Público. Tem como suscitante o juiz da primeira vara civil da comarca de Parnamirim e primeira vara civil da comarca de São Gonçalo do Amaral. Não, a obrigação dele está aí. Senhor presidente, eu estou seguindo aqui os precedentes da Corte, estou conhecendo desprovento, me amparo em acordo da palavra do meu particular amigo e grande colega desembargador Cláudio Santos, onde eu digo, senhor presidente, reconhecimento monocrático da competência do juiz suscitado primeira vara civil da comarca de São Gonçalo,
Ação revisional do contrato de financiamento, relação consumerista, competência territorial de natureza relativa, impossibilidade de declinação de ofício, súmula 33 do STJ, precedente, como já disse, deciso mantido conhecimento e desenvolvimento. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O último, que é de número 33º, está impedido o desembargador Vigílio, é da relatoria do desembargador Ibanez. Eu peço para identificar o processo. Há uma informação de que haveria uma sustentação oral, mas o senhor advogado ainda não... O advogado pediu adiamento, presidente. Pediu adiamento? Submeto à apreciação dos demais. Aprovado o adiamento. Encerrada a parte dos processos físicos, passemos agora à parte digitalizada. O de número 29 do processo digitalizado, consta aqui que é uma sustentação oral. Não sei se o advogado está presente. É uma ação rescisória. Está. É da relatoria do desembargador João Batista Rebouça, que tem a palavra para identificar. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Pode ser, Excelência. Pode conceder Dispensada a leitura. Pode conceder a palavra. Então, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, eu pediria, antes de iniciar o julgamento, permissão da Corte para me ausentar. Um momento. Estamos na última semana de julgamento das prestações de conta lá no TRE, e aí... Vossa Excelência já votou, né? Já o desembargador Glauber, como presidente do TRE, tem sessão a presidir. Por mim está deferido e acredito pelos demais também. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, colega do tribunal, doutor representante do Ministério Público, senhores serventuários, nobres colegas advogados, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Trata-se de uma ação rescisória objetivando desconstituir decisão proferida nos autos do processo 010-289, dígito 46, 2013, proferida pela primeira vara cível da comarca de Macaíba, em que litigam Carla de Figueiredo Locato e a CNG Construtora Nóbrega Gomes Limitada, ambos réus na presente demanda, sob a apreciação de Vossas Excelências neste julgamento. O fundamento do pedido da ação rescisória é a fraude, o conluio das partes, autora e réu, no processo de origem. Isso porque decidiram, ambas, com o objetivo de causar dano à empresa, aos seus credores e aos demais sócios da empresa. E aí, quando eu digo ambas, não estou falando da empresa em si, mas de um dos sócios da empresa, o senhor Andreus e a senhora Carla, deliberaram forjar o andamento processual, claro, mediante o protocolo da devida ação, mas de modo que não fosse exercido o contraditório em ampla defesa e de modo que aquela ação ela se sustentasse em documentos falsos. E Vossas Excelências vão ver, no curso do processo, que os fatos, nesse caso, falam por si. Pois bem, protocolada a ação, foi deferido prontamente pelo eminente relator o pedido de antecipação de tutela para impedir a venda do imóvel que teria sido adquirido a propriedade por meio dessa ação supostamente forjada. Posteriormente, ingressado com agravo regimental por parte dos réus, mediante ingresso de agravo regimental por parte dos réus, o eminente relator monocraticamente entendeu exercer o juízo de retratação. Exercido o juízo de retratação, facultou as partes para que elas se manifestassem se haveria provas a produzir. E ambas as partes protestaram pela produção de provas orais e outros meios de prova. O que ainda não foi analisado pelo eminente relator, mas acredito eu que ele vai analisar em seus votos essas questões pendentes de análise, tanto o agravo regimental da decisão que exerceu o juízo de retratação, quanto o pedido formulado pelas partes quanto à produção de provas, no que toca à produção de provas. Pois bem, como eu já disse, os fatos nesse caso falam por si. O que ocorreu no processo de primeiro grau? Uma vez protocolado o processo de primeiro grau, 2 dias após a sua distribuição, 2 dias, desembargador Saraiva,
um dos sócios da empresa ré se fez presente na secretaria da primeira vara civil da comarca de Macaíba e se deu por citado. Curiosamente, ele adivinhou que existia aquele processo distribuído, desembargador Gilson, há 2 dias, fez-se presente na secretaria e se deu por citado. Entretanto, ele não teve a mesma diligência e deixou transcorrer in habilis o prazo para apresentar a defesa. Não apresentou defesa, provocando a revelia da parte ré, da CNG, da parte ré no processo de origem e ré no presente processo. Os sócios da empresa CNG eram 2, o autor da ação e o Andrews, aquele que se fez presente em Macaíba, na secretaria, e se deu por citado 2 dias depois da distribuição. E também não teve a mesma preocupação de apresentar a defesa. O que é que se discutia no processo de primeiro grau? A senhora Carla, ré nesta ação, autora do processo de origem, desembargador Virgílio. Ela pedia a resolução de um contrato em que ela supostamente teria adquirido 136 unidades de apartamento, ao valor de R$ 2.700.000, valor superior a R$ 2.700.000, e que teria sido hipotecado neste contrato o imóvel onde seria construído o empreendimento. Detalhe, ela não adquiriu todo o empreendimento, ela adquiriu 136 apartamentos que seriam uma parte desse empreendimento. Veja, Vossas Excelências, a importância desse processo para a empresa. Mesmo assim, esse sócio da empresa não teve o cuidado, desembargador Ibanez, de apresentar defesa. Com os efeitos da revelia, obviamente que o processo foi julgado procedente, ele não teve também o cuidado de apresentar recurso, a procedência foi, em parte, determinando o pagamento de R$ 2.700.000, e que, na fase de execução, veio a ser transferido para a propriedade da autora da ação este imóvel, supostamente dado em garantia hipotecária por meio de um contrato formulado entre a CNG e essa senhora, que é ré na presente a demanda, autora do processo de origem, mas ela perdeu parte de seu pedido, dano moral, danos emergentes, enfim. Ela também não se preocupou em recorrer quanto à parte que foi sucumbente, curiosamente. Por quê? Porque eles pretendiam, quanto antes, o trânsito em julgado daquela demanda, desembargador Amauri. Pretendiam para que ela tivesse a propriedade do bem. E para que, com isso, como já foi dito, frustrassem o direito de credores, causasse danos aos demais sócios da empresa e à própria empresa. Como eu disse, os fatos eles falam por si. Detalhe curioso é que, ao apresentar a defesa no presente processo, a ré, autora do processo de origem, ela trouxe até alguns fatos novos. Desculpem. O senhor Andrews, ao apresentar a defesa nesse processo, ele trouxe até alguns fatos novos. Entre eles, ele chegou a afirmar que se deu por citado no processo de origem 2 dias após a distribuição e um único dia após, ser citado numa ação promovida pelo sócio, autor da ação, em que cobrava da empresa uma soma vultuosa. Pois bem, as ilegalidades não se limitam a isso. Pasmem, Vossas Excelências, mas a senhora Carla Figueiredo, ré na apresentação, repito, autora no processo de origem, como eu disse, ela fundamenta o seu pedido num suposto contrato que ela teria adquirido 136 unidades de apartamento ao valor de superior a R$ 2.700.000. E o detalhe que chama a atenção, um fato curioso, é que, analisando-se as datas desse contrato supostamente formulado entre ela e a empresa, também ré na presente demanda, o que se verifica é que, na data em que ela celebrou este contrato, na data em que ela adquiriu 136 unidades de apartamento, esta menina prodígio tinha apenas 17 anos de idade. Deles lembraram-se de um pequeno detalhe. Ao se construir aquele contrato, deslembraram-se de analisar que naquela data em que ela supostamente o teria firmado, ela teria 17 anos, presumindo-se que não teria capacidade financeira para adquirir
as 137 unidades, desembargador Saraiva, ao valor de R$ 2.700.000. Tal fato, inclusive, foi analisado pela juíza de primeiro grau, mesmo reconhecendo os efeitos da revelia, ressalvou que não há prova dos autos do pagamento do preço ajustado naquele contrato. Isso está robustamente demonstrado nos autos da apresentação rescisória. No mais, ao apresentar defesa na apresentação, a senhora Carla, a autora do processo de origem, desembargador Dilermano, ela trouxe à tona um outro contrato. Não é o contrato firmado com a CNG em que ela adquiriu as unidades. Não é a escritura pública que a CNG tem da aquisição do terreno. Ela trouxe um outro contrato de gaveta, dizendo que quem adquiriu o terreno não foi a CNG, nem foi ela. Quem adquiriu o terreno foi um irmão seu. Contrato esse apócrifo, e eu digo que é apócrifo, porque não há reconhecimento de assinaturas, é um contrato particular, sem reconhecimento de firmas, trazido aos autos, que supostamente tem mais de 10 anos, mas chama a atenção o seu estado de conservação, trazido aos autos, com data de 10 anos atrás, como eu disse, em que o irmão teria adquirido da empresa AP Indústria e Comércio Limitada, aquele terreno que é o objeto de toda essa discussão, cuja a sentença de primeiro grau determinou que fosse transferido para a senhora Carla, determinou que fosse, então ela trouxe um contrato de compra e venda dela, do irmão dela com a AP, que tem uma escritura pública nos autos, mostrando que a CNG adquiriu esse terreno da AP Indústria e Comércio Limitada. Mas aí a senhora Carla traz um contrato particular dizendo que quem adquiriu não foi a CNG, que a escritura pública está errada, que quem adquiriu foi o seu irmão, e isso explica por que ela tinha apenas 17 anos no momento em que adquiriu, porque ela, na verdade, não adquiriu, ao que diz ela, contradizendo, inclusive, o que ela disse no processo de origem. Quem adquiriu foi o irmão, repito. E aí fizeram outro contrato em que ela adquiriu da CNG, é algo meio confuso. Contrato esse que ele teria supostamente adquirido, mas que eu repito, não se sobrepõe à escritura pública trazida aos autos pelo autor, em que demonstra que a AP Indústria e Comércio Limitada, na verdade, vendeu este imóvel a CNG pelo valor de R$300 mil, e tivemos, inclusive, o cuidado de colocar nos autos, na petição, no agravo regimental, o documento devidamente digitalizado, a escritura pública devidamente digitalizada, dizendo que toda aquela história, assim como foi a história, toda a história contada no processo de execução pela ré, assim como toda aquela história contada no processo de origem pela autora ré na apresentação rescisória, não tem qualquer coerência. E as ilegalidades não param por aí. Isso porque, como eu disse, não há comprovação de pagamento dos apartamentos por parte da ré da presente demanda, autora no processo de origem. É flagrante a divergência de sua assinatura numa procuração acostada aos autos, num contrato particular de compra e venda e na própria escritura pública em que supostamente ela celebrou o contrato com a CNG. Foi registrado, foi dado, foi formalizado por meio do documento público aquele contrato particular. Em cada documento desses há uma assinatura dela. E isso é visível, não é necessário ser exímio perito para verificar que assinaturas não convergem entre si. Em sendo assim, excelências, como já foi dito, os fatos, eles, por si só, são suficientes para demonstrar que no processo de origem houve, sim, conluio por parte da autora, senhora Carla, ré na apresentação, e por parte do sócio da CNG, o senhor Andrews, CNG, empresa também ré na apresentação. Em sendo assim, o que se requer, excelente senhor presidente, neste minuto, nesses 2 minutos derradeiros, é a procedência da apresentação
valendo lembrar que, como já foi dito, acredita-se que o voto do eminente relator vai tratar as questões pendentes, notadamente com relação aos pedidos formulados pelas partes com relação à produção de provas. É o que se requer, senhor presidente. Muito obrigado. Então, retorno a palavra ao relator. Presidente, é processo eletrônico, o voto está disponibilizado na íntegra. Como aí está exposto, trata-se de um agravo interno, tem posto por Sérgio de Freitas Cavalcante, eu faço algumas ponderações. E já dentro da preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo agravado Dalton Matos Rodrigues, eu estou rejeitando essa preliminar. E, com relação ao mérito propriamente dito da ação, há uma preliminar de decadência levantada por ambos os agravados. E eu passo a examiná-la. Também está aí exposta na tese que defendo no voto. Digo eu, ambas as partes agravadas suscitaram a ocorrência da prejudicial de mérito e decadência, no caso sob análise, uma vez que o trânsito em julgado da sentença rescindendo ocorreu no dia 20 de maio de 2014 e a ação rescisória só foi ajuizada em 15 de dezembro de 2017, ou seja, mais de 2 anos após. Essas particularidades que o ilustre advogado falou da tribuna, de que houve um coloio, de que a parte foi ao cartório e se deu por ciente, eu não vou entrar nesse detalhe, porque se ele era o representante, ele era o diretor da empresa, tinha poderes para isso. A citação, na minha concepção, é válida. Se ele combinou com a outra parte, se acertou ou não, eu não estou entrando nesse detalhe. Eu estou entendendo que o comparecimento dele ao cartório de Macaíba e deu como ciente é válido. A discussão aqui é exatamente essa. Digo eu, por outro lado, em sua defesa, o agravante autor esclarece que apenas tomou conhecimento da ação proposta em face da empresa em que é sócio, a construtora Nóbrega Gomes Limitada, em data de 8 de agosto de 2017, quando do protocolo do pedido de desarquivamento dos autos. Vê-se assim que o cerne da questão está quanto à definição do marco temporal da ciência do ora agravante e quanto à ação de conhecimento, de número, daí o número da ação. Nesse passo, necessário se faz expor algumas considerações acerca da ação proposta, cuja sentença busca se rescindir. Aí digo eu, a ação ordinária número tal foi proposta por Carla de Figueiredo Locato em face da empresa construtora Nóbrega Gomes Limitada, objetivando o reconhecimento da resolução contratual e a consequente determinação de cumprimento de da cláusula 5ª da escritura pública de assunção de dívida mediante outorga de garantia hipotecária, por meio da imediata emissão da autora na posse do imóvel descrito na cláusula 1ª do mesmo pacto, além da condenação em danos morais e lucros cessantes, tendo o feito tramitado perante o juiz da primeira vara civil da comarca de Macaíba. E continuo narrando. Expedido o mandado de citação à empresa Ré, construtora Nóbrega Gomes Limitada, o seu representante, o senhor Andreus Jackson Clemente da Nóbrega Gomes, espontaneamente compareceu à Secretaria do Juiz da primeira vara civil da comarca de Macaíba em data de 28 de agosto de 2013, certidão ID, está aí o número, tomando ciência da referida demanda, não obstante o aviso de recebimento ter sido juntado ao caderno processual em 17 de setembro de 2013, devidamente cumprido. ID, está aí o número. Não obstante a comprovação da ciência da demanda contra ela promovida, a referida construtora manteve-se inerte, vindo o feito a ocorrer sua revelia. Solicitada liminarmente a emissão de posse do imóvel, do bem e a transferência do domínio junto ao cartório imobiliário competente, estas foram deferidas em sede de antecipação de tutela. Em fevereiro de 2014, foi proferida a sentença de mérito, tendo o pleito sido julgado parcialmente procedente, apenas para confirmar a antecipação da tutela antes deferida. Aí abre aspas e transcreva aí o que, a fim de garantir em definitiva a emissão, está dito. Não houve interposição de recurso, tendo a sentença tratada e julgada na data de 25 de maio de 2014, conforme certidão posta nos autos e de número tal. Dito isto, volta-se a análise do momento da ciência do ora agravante quanto à ação de conhecimento. Pelo que se vê do relato aqui exposto, a construtora Nóbrega Gomes foi devidamente citada nos autos número tal, cuja sentença ora se busca rescindir. Tal conclusão se mostra evidente, já que um dos sócios administradores da empresa compareceu espontaneamente na Secretaria do Juízo, dando-se por citado, além do mandado de citação ter sido encaminhado ao endereço da empresa, tendo o respectivo aviso de recebimento sido juntado aos autos devidamente assinado. Nesse contexto, importa destacar que a referida empresa tem do aditivo 17 do contrato social juntado aos autos e de número tal, é composta pelos sócios Sérgio de Freitas Cavalcante, autor da presente demanda rescisória, e Andreus
Jackson Clemente da Nóbrega Gomes, os quais possuíam iguais poderes administrativos. Então, quando ele compareceu ao cartório, ele tinha poder de gestão da empresa. Sendo assim, a citação levada a efeito pelo comparecimento espontâneo do sócio Andreus à Secretaria do Juízo deve ser validamente reconhecida para os diversos fins do direito, inclusive sua abrangência para o outro sócio, cujo encargo administrativo traz consigo a responsabilidade quanto ao desempenho de todas as funções administrativas e de gestão da sociedade, respondendo pela mesma, inclusive judicialmente. Aí cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça, está aí transcrito, peço permissão para não lê-lo, aí no agravo interno, no agravo em recurso especial 996-565 do Rio Grande do Sul, da relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, da 4ª turma, julgado em 20 de junho de 2017. E trago outro precedente nessa mesma linha, é um agravo interno no recurso especial 158-4460 de São Paulo, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Coelho, da 3ª turma, julgado em 15 de outubro agora de 2018. Logo, se há como conhecida a ciência da própria construtora acerca da ação originária número tal, intrinsecamente há a conclusão de que os sócios administradores, que acompanham igualmente, possuíam a mesma ciência, ou pelo encargo administrativo, a eles intrínseco, deveriam possuir. Assim, colocar o autor na posição de terceiro interessado para fim de reconhecimento de seu tardio conhecimento da demanda, garantindo dessa forma sua legitimidade para ente feito, não merece parecer a melhor conclusão. Se, de um lado, a lei processual reconhece a possibilidade de terceiro não participante da lida originária, mas que tenha sido alcançado pela coisa julgada, a juização rescisória, é de se levar em conta a necessidade de demonstração do efetivo interesse jurídico do terceiro na desconstituição do julgado. Logo, eventuais reflexos da coisa julgada sobre o patrimônio do sócio da pessoa jurídica, que foi parte da relação processual originária, não é suficiente para conferir legitimidade para o ajuizamento da demanda rescisória, como ocorre no caso subjúdice. Aí cito os termos do artigo 495 do Código de Processo Civil, em vigência, na época da prolação da decisão rescindida, e cuja redação foi repetida na cabeça do artigo 975 do atual Estatuto Processual Civil. Então, o direito de população rescisória se extingue em 2 anos, contado o trânsito em julgado da decisão. E, repito, dentro da sentença rescindenda, transitada em julgado em data de 20 de maio de 2014, conforme certidão posta nos autos, diga aí o ID, e a ação rescisória sido proposta apenas em 15 de dezembro de 2017, após o transcurso do prazo decadencial, a de ser reconhecida essa decadência. E estou acolhendo a preliminar com base nesse entendimento, extinguindo o feito com a resolução do método nos termos do artigo 485(2) do Código de Processo Civil 2015, como estou votando, senhor presidente. O voto está disponibilizado e consta aqui que todos votaram e acompanharam. A unanimidade acompanhando o voto do senhor relator. Passemos para o próximo. É o de número 26, é uma revisão criminal, de número 080-5921-45, da relatoria do desembargador Maria Moura. Há uma sustentação oral, o advogado está presente. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Eu preciso, com uma certa urgência, e a presidência, e por isso passo a presidência ao desembargador João Rebouças, enquanto volto, aqui pertinho. Ok, eu assumo com muita honra. Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental, doutor Heriberto. Obrigado, Excelência. Satisfação estar voltando aqui ao plenário depois de tantos anos. Frequentava aqui muito quando o HC era julgado aqui. E estava aqui toda a sessão. Hoje, tudo na Câmara Criminal, então a gente está um pouco afastado aqui do pleno. Excelências, saúdo a todos, na pessoa do nobre relator, do desembargador Amauri, decano da Corte, vários desembargadores aqui, tive o prazer de trabalhar com eles em primeira instância, enquanto juízes, o doutor Cornélio de Mossoró, mais recentemente, nos encontramos por lá, na sua nomeação. Saúdo aos servidores aqui presentes, aos advogados que aqui ainda estão e aos serventuários. A presente revisão criminal, ela tem como objetivo uma correção que muitos encaram como uma simplicidade, mas que, no nosso entender, define a vida de um cidadão que está cumprindo pena. São 3 sentenças criminais, na verdade, que foram prolatadas em um espaço curto de tempo, um espaço de 30 dias, onde a juíza de São Gonçalo do Amarante, a juíza que prolatou a sentença,
entendeu por aplicar a reincidência em 2 dessas sentenças, com base na sentença anterior, na primeira sentença. Isso está repercutindo hoje, praticamente 8 anos após as sentenças, na progressão de regime do cidadão. Ele hoje está considerado, como o desembargador Amaury viu e Vossa Excelência acredito já folhearam, está considerado reincidente, quando, na verdade, ele é tecnicamente primário. Mas, doutor, isso daí vai influenciar muito. O nobre procurador sabe muito bem disso, que um crime, como ele tem crime hediondo também no meio das condenações, que são 3 condenações dele, a reincidência afeta o livramento condicional. A reincidência afeta o cálculo para a progressão de regime. Posso dizer que, nesse caso específico, altera em 8 anos. 8 anos a menos. A mera reincidência está aumentando a progressão em 8 anos. A mera reincidência, da forma como foi feita, desembargador Cornélio, está proibindo ele de ter livramento condicional. Isso altera demais a vida de um cidadão. Notadamente, quem está em Alcaçuz e passou pelo que passou em 2017 e hoje está vivo. Só em estar vivo para ele já é uma grande vitória. Mas estamos aqui tentando corrigir esse erro de interpretação do juízo no início em São Gonçalo do Amarante. A data das decisões, Excelência, a gente tem as seguintes datas de prolação de sentença. O primeiro processo, ele foi julgado em data de 13... Não, o primeiro. Em data de 10 de fevereiro, 20 de dezembro de 2009. 20 de dezembro de 2009. O trânsito em julgado dessa ação foi apenas em 13 de agosto de 2012. Acontece que em março e abril de 2010, antes do trânsito em julgado, saíram as outras 2 sentenças. Então, não existia trânsito em julgado anterior, porque o trânsito em julgado só ocorreu em 2012. Os fatos são de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Então, o réu era tecnicamente primário. Ele respondia a outras ações? Respondia a outras ações. Mas ele não tinha uma sentença definitiva com trânsito em julgado contra ele, no momento da prolação das sentenças. E, infelizmente, nas 2 sentenças hoje objeto de revisão, que são dos processos 45934/2010 e 156874/2010, ambos de São Gonçalo do Amarante, nessas 2 sentenças, ele foi considerado reincidente. E aí vem toda a problemática criada para a sua progressão de regime. Porque ele está com a previsão de progressão de regime apenas para 2029, quando, na verdade, ele já era para estar recebendo o livramento condicional em novembro de 2017. Olha a diferença. Não estou falando nem progressão, estou falando em livramento condicional. Então, Excelência, esse é o primeiro ponto que a gente está discutindo nessa revisão criminal. Diante dessa correção, logicamente, vai se alterar as penas estabelecidas, porque as penas também foram majoradas, a pena base foi majorada, porque entendeu-se que ele teria maus antecedentes. Como ele era primário, e processo em tramitação, isso já é, o desembargador Saraiva julga isso toda semana na Câmara Criminal, processo em tramitação não pode ser utilizado como fundamento para caracterizar mau antecedente. Tem que haver uma condenação, não o processo em andamento. E também houve a aplicação da reincidência, porque a juíza usou um processo, uma sentença dela para mau antecedente e outra sentença para reincidência. Então, na verdade, houveram 2 aumentos de pena que tem que ser corrigido na nossa ótica na presente revisão criminal. Fora isso, Excelências, também há um pedido de redimensionamento da pena base de todas as sentenças para o seu mínimo legal. E explico, apesar do parecer da Procuradoria contrário. Na fundamentação para a aplicação do artigo 59, a juíza, nas 3 sentenças, que são sentenças, torno a falar, que foram prolatadas em um lapso de 30 dias,
Então, ela praticamente usou, não vou dizer Ctrl-C, Ctrl-V, mas ela usou a mesma fundamentação quando ela apreciou as circunstâncias judiciais. Então, ela diz, com relação à culpabilidade, o réu tem potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa. Ponto. E ela valorou negativamente a culpabilidade com essas palavras. Ora, qualquer cidadão que comete um delito, se ele não é inimputável, espera-se dele que ele tenha uma conduta diversa. Isso é núcleo do tipo. Senão, não teria o crime. Se ele não está infringindo uma norma, se ele tem uma conduta de uma pessoa comum, se ele não tem uma conduta diversa, então não tem um crime. Então, na nossa ótica, ela, para valorar negativamente a culpabilidade, ela usou o núcleo do tipo. O que também é rechaçado por nossos tribunais superiores e por nossa Câmara Criminal aqui. Diversas. Eu acho que o índice de correção de sentenças aqui na Câmara Criminal é altíssimo. O senador Gil sabe muito bem disso, o senador Saraiva, é altíssimo por esses tipos de colocações. Porque você tem que fundamentar, você tem que sopesar o motivo daquela circunstância judicial ser valorado negativamente. Você não pode simplesmente achar por achar. Tem que haver uma fundamentação. E assim, fez com relação à culpabilidade, com relação aos antecedentes, o que eu já falei aqui, ela considerou desfavorável, vez que conta com mais de uma condenação anterior. A última deve ser considerada para fins de reincidência, faz até essa ressalva. Mas é essa correção que, na verdade, não existia trânsito em julgado. Com relação à conduta social e à personalidade, ela colocou apenas isso. Não comprovou a ocupação lícita. Ponto. Então, a conduta social dela, ela negativou, ela valorou negativamente, porque o cidadão não comprovou um trabalho lícito. Só por isso. Não houve uma devida fundamentação para negativar também essa circunstância judicial. Com relação às circunstâncias judiciais, que aí ela colocou num tópico só, de motivos, circunstâncias e consequências do crime, há aqui a narrativa, e eu vou ler, as vítimas foram submetidas a constrangimento e pânico excessivos. Aí ela traz aqui depoimentos das vítimas, que os assaltantes sempre apontavam armas, que os 5 assaltantes ameaçavam de morte. Essa fundamentação, doutor Cornélio, foi utilizada, doutor João, para a condenação. São elementos de prova da condenação. No mínimo aqui está se valorando 2 vezes a mesma situação. Uma para condenar e a outra para aumentar a pena base. Fato também que é proibido. A gente não pode fazer isso. É a figura do bis idem. A utilização da prova 2 vezes. Então, essas correções também têm que ser feitas. E eu estou lendo só de uma sentença, desembargador Gilson, desembargador Ibanez. Estou lendo apenas de uma sentença, porque isso se repete nas outras 2. Não vamos perder tempo aqui lendo a mesma coisa. Mas a forma de trabalho foi o mesmo, a forma de elaboração da sentença foi da mesma forma, está tudo aí nos autos. Então, diante disso, a revisão está pedindo a questão de não considerar o réu reincidente, porque ele realmente era primário, a modificação da dosimetria, excluindo a reincidência e excluindo os maus antecedentes, chamar também a pena para o mínimo legal, porque as outras circunstâncias judiciais não estão devidamente fundamentadas, e aí traria todas as sentenças para um mínimo legal, se corrigiria esse erro que ocorreu em 2010. E, doutor, só porque agora? Só porque agora a família nos procurou. Infelizmente, não sei, outros profissionais se analisaram, se tiveram a mesma visão que eu tive. Mas só fomos procurados agora. Como temos uma revisão criminal da Lavra do desembargador Cláudio, que não veio hoje, deve vir na outra sessão, que é um homicídio de 2011. Mas só chegou a nosso conhecimento recentemente, tem 3 ou 4 meses. Isso a gente vai analisar na próxima sessão. Mas, igual a esses fatos, excelências, existem inúmeros no estado do Rio Grande do Norte. Nossas unidades prisionais estão em números, e tem inúmeros casos idênticos ao presente. Que tem que se fazer aqueles mutirões, mas não é um mutirão
só para ver tempo de pena, não. É mutirão para analisar processo. É mutirão para analisar sentença. É isso que tem que ser feito. E aproveitando aqui meus últimos 3 minutos, eu queria registrar só e deixar a sugestão ao Pleno que acompanha a nossa Câmara Criminal, disponibilize, desembargador João, vai assumir a partir de janeiro, um notebook aqui para os advogados, para os processos eletrônicos, que isso é muito importante a gente estar aqui. Estou aqui no finalzinho de bateria, conseguindo sustentar, rezando para que ele não feche. Para a gente poder ter o acesso aqui e facilitar o nosso trabalho aqui da tribuna. A Câmara Criminal já tomou essa atitude aqui e assim, está sendo muito para a gente que usa, eu uso de vez em quando, o trabalho facilita muito, porque com o processo eletrônico, os votos são disponibilizados para Vossa Excelência, mas nós aqui estamos sem os autos físicos e se a gente não trouxer o notebook, fica difícil até para a gente fazer o nosso trabalho. Fica só esse registro aqui para a próxima gestão. E trago uma sugestão que eu já dei na Câmara Criminal também, e isso acontece no Tribunal de Justiça de Sergipe, eu uso Sergipe muito como modelo, desembargador Vigílio, porque estou trabalhando muito lá naquela região, e lá os votos eletrônicos, apesar de disponibilizados a Vossas Excelências e ao Ministério Público também, o advogado ele tem acesso ao voto antes da sustentação oral. Quando a gente vem para a tribuna, tem um notebook do Tribunal de Justiça, você já acessa o voto. Por quê? Porque Vossa Excelência recebe o voto na data anterior. Normalmente, já votam. Normalmente, quando a gente começa a sustentar, Vossa Excelência já tem, se não votaram todos, a grande maioria já votou, porque tiveram acesso anteriormente. Então, para a gente modificar ou pensar alguma coisa na defesa, a defesa é que está sendo pega de surpresa, vamos assim dizer. Porque o próprio Ministério Público, eu sei que tem o acesso aos votos aqui na sessão. Não? Bom, assim, pelo menos na Câmara Criminal, eu observo os procuradores que lá trabalham, e as anotações parecem que... Não, é minha impressão, eu já sei, tranquilo. Então, que se disponibilize também, até para fins de sustentação, porque a paridade de armas, vamos assim dizer, e facilitar também o trabalho de quem está contribuindo para que a ação do judiciário ocorra. Isso em Sergipe eles fazem, não está gerando nenhum tipo de nulidade, pelo contrário, está fluindo bem. Essa experiência eu levo para todo o tribunal que eu vou sustentar, estou trazendo agora para o Rio Grande do Norte, que é, como eu digo, depois de vários anos retornei aqui à tribuna, já que meu trabalho é mais na Câmara Criminal, mas já comentei isso, inclusive, na Câmara Criminal. E uso isso de exemplo, porque lá eles conseguiram digitalizar 100% o Tribunal de Justiça, que não é tão grande assim, mas é compatível com o nosso Rio Grande do Norte, são 15 desembargadores também. Então, fica só esse registro. Peço a procedência total dessa nossa revisão criminal hoje, para que seja corrigido esses erros de julgamento e que o cidadão, após 8 anos de cárcere, possa ter a sua liberdade por cumprimento de pena e por mérito dele restabelecida. Obrigado a todos e um bom dia. Eu vou à presidência, desembargador Gilson. Receba a presidência e conceda a palavra ao senhor relator, desembargador Maurício Moura. Bom, senhor presidente, o voto está disponibilizado, inclusive já com a manifestação de intenção de voto dos colegas, mas eu vou pensar aqui o que de mais importante. A matéria já foi bem explanada também da tribuna, e digo em síntese, senhor presidente, na espécie, conforme relatado, busco revisionando, conforme no inciso 1 do artigo 621 do Código de Processo Penal, a modificação dos julgados lançados nas sentenças das ações penais números tais, são 3 ações, né? Defendendo que o trânsito em julgado da condenação proferida na ação penal de número tal ocorreu em data posterior às dos fatos criminosos objeto das persecuções penais acima identificadas, não se prestando, portanto, para gerar maus antecedentes e reincidência. Ocorre que, do cotejado dos autos, como bem evidenciado pelo órgão ministerial, estou demonstrado que o trânsito em julgado da ação penal número 241, 94, 129 e de 2007-294, página 1, somente ocorreu em data posterior, 21 de outubro de 2015, aos fatos criminosos apurados
nas ações penais números tais e tais, de dezembro de 2009 e 12 de dezembro, uma de 20 de dezembro de 2009 e a outra de 12 de dezembro de 2009. Além do que, inclusive, naquele feito, foi reconhecida a prescrição dos crimes do artigo 14 da Lei 10.826, de 2003, e artigo 288, parágrafo 1 do Código Penal, com a decretação da extinção da punibilidade, pelo que não se preste o julgado ali lançado para efeitos de reincidência ou maus antecedentes, razão pela qual assiste razão requerente somente quanto à pretensão de que seja afastada na dosimetria das penas impostas nas sentenças impugnadas a circunstância judicial dos maus antecedentes e agravando da reincidência, eis que a prescrição da petição punitiva, além de extinguir a punibilidade, afasta também o precedente criminal. Nessa esteira, discorro no meu voto, trago aqui doutrina a respeito do tema e digo, note-se ademais que nas sentenças anteditas, referente ao processo número tal e referente ao processo que identifico aqui, há a existência de várias outras circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao requerente, pelo que incabível alteração da pena base para o mínimo legal, pretendida pela parte autora em ambos os feitos. Logo, repises, o pleito revisional invocado deve prosperar somente quanto ao pleito de exclusão da valoração negativa da circunstância judicial objetiva, referente aos antecedentes, artigo 59 do Código Penal. No que diz respeito ao afastamento da agravante da irrecidência, artigo 61 do Código Penal, não sendo possível, no entanto, o acolhimento do pedido de fixação da pena base no mínimo legal nas ações penais números tais e tais. Portanto, passo a dosimetria das reprimendas fixadas nas sentenças das ações penais números tais aqui identificadas. E faço, portanto, isoladamente a apreciação dessa dosimetria, Vossas Excelências podem acompanhar aí, para concluir nos seguintes termos, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, trago aqui em cada crime as causas de diminuição, as causas de aumento de pena, que são crimes de roubo, de estupro, para concluir da seguinte forma: as circunstâncias legais, as causas de diminuição, causa de aumento. Ante o exposto, em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, voto pela procedência parcial da ação revisional para excluir a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, artigo 59 do Código Penal, e agravante de reincidência nas sentenças ora impugnadas, de modo a condenar o autor na ação penal número tal, a ação penal 43934, a uma reprimenda de 27 anos, 6 meses de reclusão e 30 dias multas. E na ação penal 1568, há uma pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias multas. É, em suma, senhor presidente, o meu voto do provimento parcial, fixando, então, as penas na forma que referi, que consta do voto. Senhor presidente, A palavra do desembargador Amilcar. só ia fazer uma ponderação, porque, como tem outras revisões do PJE, e nesse de desembargador Amauri eu acompanho, e tem outra revisão de Sua Excelência que eu divirjo. É fazer o destaque que o objeto da revisão que o desembargador Amauri acolheu é aquela que eu defendo. Ela queria a questão objetiva, que realmente houve um erro na aferição das datas que é para considerar como a reincidência na questão em apreço. Mas uma coisa deve se destacar, porque é interessante que nessas revisões alguns eufemismos são utilizados na tribuna. Cidadão, revisando, aprender a liberdade, e é bom que se destaque que em apenas um dos processos aqui tratados, o acusado ele foi condenado pela prática de 12 assaltos e 6 estupros. Verdade. Em apenas um dos fatos, um dos processos que ele está sendo acusado. Então, era apenas essa situação para deixarmos o eufemismo de lado e mostrar a realidade do que se trata da pessoa que se está tratando aqui nos autos. Obrigado. Proclamo o resultado, procedência parcial da revisão, a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Amaury Moura. 1, 2 e 3 da pauta aqui, a unanimidade. O número 4, 5, 6, 7 e 8, também a unanimidade.
O número 9 e o 10, não mesa. O 11, a unanimidade. O 12, é uma da segurança, por maioria. Concessão da ordem, vencido o desembargador Ibanez Monteiro. O número 13, 14, 15 e 16, por maioria. Sendo que, em todos eles, a concessão foi concedida a ordem, vencido o desembargador Ibanez. São registros feitos aqui. O 17, por maioria, também vencido o desembargador Ibanez. O 18, a unanimidade, é um agravo interno. O 19, por maioria, e também o 20, por maioria, vencido o desembargador Ibanez. O 21, não mesa. 22, por maioria, vencido o desembargador Ibanez. 23, não mesa. 24, não mesa. O 25 já foi. O 26 já foi julgado. O 27, por maioria, vencido o desembargador Amilcar. O 28, uma ação rescisória, unanimidade. O 29 já foi julgado. O 30, a unanimidade. Rejeição dos embargos. 31, a unanimidade, desprovimento do agravo. 32, também a unanimidade, desprovimento do agravo. 33, a concessão da ordem, a unanimidade. 34, desprovimento do agravo, a unanimidade. 35, a unanimidade, desprovimento do agravo. 36, a unanimidade, concessão parcial da ordem, de um mandado de segurança. O 37, o 38 e o 39, a unanimidade, e os três, concessão da ordem. 40, a unanimidade, concessão da ordem. 41, a unanimidade, também concessão da ordem. 42, 43 e 44, não mesa. 45, também não mesa. 46, denegação da ordem, a unanimidade. 47, rejeição dos embargos, a unanimidade. 48, mandado de segurança, a unanimidade, provimento dos embargos. 49, a unanimidade, denegação da ordem. 50, rejeição dos embargos, a unanimidade. 51, denegação da ordem, a unanimidade. O 52, também denegação à unanimidade. O 53, o 54 e o 55, a unanimidade, denegação da ordem. 54, 55, 56, 57, 56, 57, 58, 59, denegação da ordem à unanimidade. 60 e o 61, concessão da ordem à unanimidade. 62, concessão... o 62 ainda falta completar a informação. Os senhores, alguém talvez não tenha votado. O 62, estou sendo informado que acabaram de votar todos, à unanimidade, concessão. O 63, denegação da ordem, à unanimidade. O 64, também votaram agora, concessão da ordem, à unanimidade. O 65 tem uma tabela aqui a ser verificada. Quanta votação, que está muito... Está 6-6 no 65. 6-6 ainda. O 65 houve um empate, eu desempato, acompanhando o senhor relator. O que se discute é a questão da competência, não é isso? Não é nem o mérito em si, não é? É isso, é o secretário de saúde. Vamos ver o 66. São poucos que estão dependendo. Não mesa. Como ficou o 65, Excelência? Deixa eu até por ver. maioria. Deixa eu só Pela até concessão. ver aqui do que é que se trata. Com o voto de desempate da presidência. O 65? É Dilermando
Aqui consta Porque mandato de Não, mandato de segurança. É porque o 65, a questão é só de... Não é Da competência, não é o direito em si. Senhor, o 66 e o 67 não mesa. Hein, desembargador Maurício? O 65 é especificamente competência, não é o fundo de É, direito. 65. porque a matéria é pacífica, que é a questão da aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre. Mas só que o tribunal, a despeito da lei de agência do próprio IPERN, já fixou o entendimento de que não tem competência para apreciar, porque o ato, nesses casos, é do presidente do IPERN. Isso já foi debatido aqui, não é? E eu não sei se não seria aconselhável a gente refletir sobre esse tema para evitar decisões conflitantes. Você não quer pedir vista, não? Não, o meu voto, eu já votei, Qual a dirigi sugestão? do relator, era Qual? de mesa ver até a para questão da examinar. competência. Qual? Não. Que já foi adotado em outros procedimentos. Suspenso a continuidade depois para o Ótimo, ótimo, excelência. Pronto. Então, Perfeito. Continua no próximo. certo. Perfeito, excelência. O 65, viu? Pois bem. Não mesa. O 66, 67 não mesa. O 68, 69, 70, 71, 72, 73 não mesa. 74, 75 não mesa. Agora o 76. Badão Mauri, o 76 da minha relatoria e o 77 também eu passo à presidência, a Vossa Excelência. Pois não, 76 senhor e presidente, 77. eu assumo a presidência, o 76 E o 77. é um mandato de segurança, né? Francisca Mônica Paz de Souza Dantas e governador do Estado. Todos unanimidade. A ordem denegada, a unanimidade. E o 77 também, o mandato de segurança, Ricardo Campos Fernandes, secretário de Administração e Recursos Humanos, também a ordem denegada, a unanimidade. Desculpa, ordem concedida. O 77, Ricardo Campos Fernandes versus secretário de Administração e Recursos Humanos, a ordem foi concedida à unanimidade de votos nos termos do voto do relator. 78. Devolvo ao presidente de Vossa Excelência. O 78, todos votaram à unanimidade pela improcedência do pedido. O 79 é unanimidade pela improcedência do pedido. Vamos ver o 80. É do desembargador João Rebouças. Procedente. A Uma visão unanimidade criminal. pela improcedência. 81 é uma ação penal. Governador Saraiva Sobrinho. Nesse aqui fomos vencidos. Eu, o desembargador Amilcar e o doutor Luiz Alberto. E o desembargador Dilermano. Não consta aqui. Aqui tem. Então, o desembargador Dilermano. Discorda do relator. Lemando Mota. Tem aqui o meu consta. É 81, né? Certo. Por maioria, a rejeição da denúncia por maioria. Né? Vencidos, o desembargador Gilson, o desembargador Amilcar, e o doutor Luiz Alberto e o desembargador Dilermano. É o 80. 81 esse. Agora, 82. O 82 é uma ação rescisória da relatoria do desembargador Saraiva. A unanimidade desse provimento do agravo interno, a unanimidade, 82. 83 é da relatoria do desembargador Amilcar. Há também a unanimidade em procedência do pedido revisional. 84 é do desembargador Dilermano, relator. Há também a unanimidade pelo desprovimento do agravo interno. 85, também relatoria do desembargador Dilermano. É uma revisão criminal. A unanimidade, procedência da revisão. Passemos ao 86. Já está aqui. A unanimidade, rejeição de desembargos. Foi da relatoria do desembargador Virgílio Macedo. E 87, também uma revisão criminal do desembargador Virgílio, por maioria, procedência do pedido. Vencido desembargador Amilcar Maia. Vamos ao 88. É um conflito de competência por unanimidade. O 88, competente o juiz suscitado, ou seja, o da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal. O 89,
também um conflito de competência. A unanimidade, competente o juiz suscitado, o 4º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 90, também é unanimidade, suscitado o juiz competente, o da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Por maioria, o 91, competente, o desembargador vencido, desembargador Ibanez, e o juiz competente, o suscitado, da 1ª Vara da Comarca de Currais Novos. 92, a unanimidade, o 92, competente, o juiz suscitante, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 93, a unanimidade, competente, o juiz suscitado, o da 1ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim. 94, também a unanimidade, competente, o juiz de direito da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital. 95, a unanimidade, competente, o juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca do Natal. 96, a unanimidade, competente, o juiz de direito da 20ª Vara da Comarca do Natal. 97, a unanimidade, competente, o juiz suscitado, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró. 98, unanimidade, competente, o juízo da o 5º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca do Natal. 99, a unanimidade, competente, o juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca do Natal. O número 100, relator foi o desembargador Vigílio. A unanimidade, competente, o juiz da 9ª Vara Civil da Comarca do Natal. O de número 101, da minha relatoria. Passo a presidência ao desembargador Amauri. Número 101. Assumo a presidência. No 101. Sim. A unanimidade, viu? A unanimidade. Não provido, não é? Exato. Nos termos do voto do relator. 102 também, não é, Excelência? 102 também. É um conflito de competência provido nos termos do voto do relator. Há unanimidade de votos. Certo, 103. Devolvo a presidência a Vossa Recebo a Excelência. presidência e proclamo o 103. A unanimidade, competente, o juízo da 8ª Vara de Família da Comarca da Capital. 104, a unanimidade, aqui o relator desembargador Amauri, e competente o juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Natal. O 105, não mesa. 106, não mesa. 107, a unanimidade, competente o juiz de direito da 17ª Vara Civil da Comarca de Natal. 108, relator desembargador Saraiva. A unanimidade, competente o juiz da 6º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital. 109, a unanimidade, competente o juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Natal. 110, a unanimidade, competente o juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró. O 111 e o 112, não mesa. O 113 também não mesa. O 114, passa a presidência do desembargador Amauri. É um processo de minha relatoria. Assumo a presidência e proclamo o 114. Unanimidade. Não provido a unanimidade de votos. O 117 também é um conflito também de competência, provido a unanimidade de votos. 115. Devolvo a presidência. Recebo a presidência. 115. A unanimidade, competente o juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca do Natal. A mim me parece que todos os feitos físicos e digitalizados foram julgados. Senhor presidente, me permita, apenas para fazer um destaque em relação ao 81, que é uma ação penal da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, que eu acompanhei, que trata daqueles casos de eventual desobediência e requisição de informações pelo Ministério Público. Certo. Eu chamo a atenção porque, no caso em particular, devido à particularidade do caso, eu estou acompanhando o relator, porque tenho entendido aqui em outros momentos e tenho recebido denúncias em casos dessa natureza, para que não se generalize e que se possa, e para evitar eventual distorção, quanto ao meu entendimento,
e divergência entre um caso e outro, eu estou apenas pontuando, já que é virtual e eu não poderia acrescentar aqui, mas apenas pontuando que eu estou aderindo ao voto do relator, no caso, devido à sua particularidade. Certo. Porque me parece que eram meras informações, como até mesmo afirmado pelo próprio Ministério Público na sua peça inaugural, pelo que eu colhi do voto. Eram documentos que não assumiam um grau de importância ou de necessidade para a persecução penal, e inclusive refere-se aqui o próprio relator que o Ministério Público assenta que seriam meras informações. Devido a essa particularidade, eu estou acompanhando o relator no caso específico. Certo. Mas, embora tenha defendido aqui, tenha recebido denúncia em casos dessa natureza. Pois não, desembargador Amilcar também? Reforçando, né? Certo. É muito oportuno, né? Algum questionamento, algum processo que foi ou deixou de ser julgado? Dou por encerrada a sessão e agradeço a presença de todos os senhores e tenham todos um bom dia.